Voltamos com multiplicação de fração. Temos um multiplicando, um multiplicador, 3/4 vezes 5/2, quanto dá? Para multiplicar frações, nós multiplicamos o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Numerador com numerador, denominador com denominador. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 2, 8. Então, o resultado de 3/4 vezes 5/2 é 15 sobre 8, ou 15 oitavos, né? Para multiplicar as frações, como já foi dito, você vai fazer o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Próximo exemplo. 1/3 vezes 2/5. 1 vezes 2 é 2. 3 vezes 5, 15. Né? Para justificar por que você faz a multiplicação de cima com de cima e o de baixo com o de baixo, porque quando você multiplica números, se você tem 3 partes de um total multiplicado por outras 5 partes, dá 15 partes. Por isso que esse retângulo aqui foi dividido em 15 outros retângulos pequenos. Né? E aqui foi selecionado apenas 1/3 desses 15 aqui. Okay? O 2 sobre 5 foi feito normal. Okay? Os retângulos eu poderia ter trocado de posição. Né? Aqui tem 2 partes selecionadas no inverso de 5. Observe que os retângulos são iguais. Aqui foi dividido em 15 partes porque eu já sabia que ia dar 2 de 15 partes selecionadas. Então, você tem essa parte selecionada com essa parte selecionada, ao todo você vai ter apenas 2 partes selecionadas. Ou seja, são as partes que pertencem a 1/3 e a 2/5. Ou seja, 1 vezes 2 dá 2. Né? Se aqui tivesse 3 e aqui tivesse 3, daria 9. 3 vezes 3 dá 9. E a quantidade de partes seria exatamente a multiplicação dos denominadores, 3 vezes 5, 15. Isso aqui é apenas para vocês perceberem como é que funciona a multiplicação. Mais importante do que isso é você saber multiplicar. Né? Sempre o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Se você tiver mais de 2 frações, você pode fazer a multiplicação de uma vez. Tudo de cima e tudo de baixo. 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 11 dá 22. 5 vezes 7, 35, 35 vezes 3 dá 105. Então, multiplica todo mundo que está em cima e multiplica todo mundo que está embaixo. A multiplicação ela é muito básica e muito simples. Divisão de fração. Como é que eu faço para dividir frações? Nós usamos, é usual, mais prático você dividir frações da seguinte maneira. Você repete a primeira fração. Por exemplo, aqui eu vou dividir 3/4 dividido por 5/2. Aí eu vou mostrar por que dá 3 sobre 10. Você repete a primeira fração, 3/4, e multiplica pelo inverso da segunda fração. Nós, habitualmente, não dividimos nas frações. Quando você tem uma divisão de fração, você transforma a divisão em multiplicação. Olha esse exemplo aqui. 2/3 dividido por 5 sobre 7. Para dividir, você transforma em multiplicação. Como assim? Repete a primeira fração. Por isso que está escrito aqui, repete a primeira é essa aqui. É essa dividido por essa. Então, essa é a primeira, essa é a segunda. Repete a primeira fração, multiplica, você transforma aqui a divisão em multiplicação. Multiplica pelo inverso da segunda. Como assim inverso? O que está em cima fica embaixo, o que está embaixo fica em cima. Não dividimos número por ninguém, número por número. Nós transformamos a divisão de fração em uma multiplicação de fração. Então, como é que se faz isso para transformar uma divisão em multiplicação? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Okay? O resultado desse produto tem como resultado o resultado dessa divisão. Claro que o produto é muito mais fácil você resolver o produto. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 5, 15. Então, o resultado disso aqui é 14 sobre 15. Tá? Esse produto foi transformado, esse produto tem como resultado essa mesma divisão. Qual é a justificativa desse procedimento? Gente, numa divisão de frações, você pode dividir da mesma forma como a multiplicação. Se a multiplicação é multiplicando de cima com de cima e o de baixo com o de baixo, a divisão é a mesma coisa.
Você pode dividir 2 dividido para 5 e 3 dividido para 7. O problema é que a maioria das vezes os números não são divisíveis. 2 não é divisível para 5 e 3 não é divisível para 7. Então o que acontece? Você tem que fazer então frações equivalentes aqui que dê para dividir tanto esse número de cima pelo 5 como o número de baixo pelo 7. Ora, eu vou transformar essa fração equivalente, vamos olhar para cá. Ó. Eu poderia fazer 2 dividido para 5 e 3 dividido para 7, mas aí não dá para dividir, então eu vou fazer frações equivalentes. Olha lá. Eu vou multiplicar esse, já que eu quero dividir por 5, eu tenho que multiplicar essa fração por 5. Está aqui, ó. Estou multiplicando ela por 5. Agora vai dar 10 em cima, né? Vai dar para dividir por 5. Mas aqui embaixo eu vou ter um outro problema. Qual é o outro problema? Eu vou ter que precisar depois, mesmo multiplicado por 5, eu vou ter que multiplicar por 7. Eu vou ter que dividir por 7, perdão, porque divide de cima com de cima, de baixo com de baixo. E aí eu vou ter outro problema. 15 não é divisível por 7. Aí o que eu faço para resolver esse problema? Multiplico também em cima e embaixo por 7. Pronto, olha. Esse número aqui, 2 vezes 5 dá 10, aqui vai dar 70. Esse aqui vai dar 7 vezes 35. 7 vezes 5, 35. Vai 3 vezes 7, 245. Esse número aqui, 70 por 245, 70 por 245, ele é uma fração, 70 por 245 é uma fração equivalente a 2/3. É como se eu pegasse 70 dividido para 5 dá 14. 245 dividido para 7 dá 15. Acabou. Consegui dividir o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Mas observe que eu não fiz o produto aqui para vocês perceberem que é o seguinte. Se eu vou dividir esse por esse, corta o 5. Se eu vou dividir esse por esse, corta o 7. E observe o que sobrou. Em cima sobrou o 7, que estava embaixo foi para cima, e embaixo sobrou o 5, que estava em cima veio para baixo, mas só que em forma de multiplicação. Então ficou mais prático aqui, ó, 2 vezes 7 dá 14 e 3 vezes 5 dá 15. Ou seja, é melhor você transformar a divisão em multiplicação. Como é que se faz? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Não precisa ficar gerando frações equivalentes para você dividir o de cima com de cima ou de baixo com de baixo. Você pode repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Ok? Aqui a divisão pode estar assim de forma linear, mas pode ter essa forma de representação aqui. A primeira, logicamente, é 5 sobre 11 e a segunda é 9 sobre 2. Por que eu sei que a primeira é 5 sobre 11? Porque o traço maior está aqui. Ó. Ok? E aqui é 9 sobre 2. Repete a primeira, multiplica pelo inverso. Olha como está invertido. Ó. 2 em cima, 9 embaixo. Transformou a divisão em multiplicação. Essa multiplicação tem o mesmo valor dessa divisão. 5 vezes 2 dá 10 e 11 vezes 9 dá 99. Vamos resolver então esses exemplos aqui. Vamos aqui então resolver 1/3 vezes 7/2. Multiplicação de fração, de cima com de cima, de baixo com de baixo. 1 vezes 7 é 7 e 3 vezes 2 é 6. Multiplicação de fração, só que aqui nós temos um inteiro e uma fração. Então, só tem que lembrar, né, que aqui embaixo do 3 tem um número que não aparece, que é o 1. E a história é a mesma. De cima com de cima, 3 vezes 2 dá 6. E o de baixo com de baixo, 1 vezes 5 dá 5. Aqui nós temos mais de duas frações, mas é a mesma coisa. De cima com de cima, de baixo com de baixo. 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 9, 18, 18 vezes 25. Aqui você pode multiplicar tudo de uma vez, né? 18 vezes 25 vai dar 8 vezes 5, 40, 2 vezes 8, 16, dá 20, 1 vezes 5 é 5,
E 1 vezes 2 é 2, 0, 5, 450. Aqui embaixo, 5 vezes 3 dá 15, vezes 2 dá 30, vezes 3 dá 90, né? Podemos cortar 0 com 0, né? Por que eu posso sempre cortar 0 com 0 quando tiver um número com um algarismo 0 lá em cima, algarismo das unidades, né? Um 0 terminando com 0 e aqui terminando com 0 é como se fosse multiplicado por 10. Aí você tem aqui 45 vezes 10 e embaixo você tem 9 vezes 10, né? Que é 450 e 90. Aí fica 45 por 9. Por isso que quando você tem 0 aqui nos algarismos das unidades, zeros para direita, você pode cortar com zeros para a direita desse número de baixo também, porque é como se tivesse multiplicado por 10, por 100, por 1000 e assim sucessivamente. Ficou então 45 dividido para 9, que dá 5, né? Isso aqui vai dar 5. Dá para dividir aqui, não é o ato de simplificar, porque dá para dividir 45 por 9. Aqui o interessante é o seguinte: às vezes você tem numeradores iguais aos denominadores de outras frações, e você pode cortar se for igual, porque a justificativa é você vai multiplicar por 2 em cima e em seguida você vai dividir por 2 embaixo. Então você corta aqui e já diminui o serviço. Outro macete que você pode perceber aqui é o seguinte: 25 e 5 dá para dividir. 25 dividido para 5 dá 5. É o resultado, já que isso aqui é maior em cima, você coloca aqui. Então você descarta esses dois e coloca o resultado. Já diminui o seu serviço também. E se você perceber, 3 vezes 3 dá 9. Olha, deu igual o número de cima. Então você corta esses aqui, porque são iguais. 3 vezes 3 dá 9 aqui, vai cortar com 9 de cima. Olha o que sobrou, 1 e 5. 1 vezes 5 é 5. Nem precisou dessa trabalheira toda aqui para você encontrar o resultado do produto dessas frações, né? Divisão. Como é que eu divido duas frações? Transformo em multiplicação. Como? Repete a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Essa é a primeira, já foi repetida. O inverso da segunda é 3 sobre 11, fica 11 sobre 3. Aí aqui é simples, né? De cima com de cima, 12 vezes 11 dá 22. E o de baixo pelo de baixo, 5 vezes 3 dá 15. Aqui não tem como simplificar. Essa é a resposta. Divisão de fração, repete a primeira, essa aqui. Multiplica pelo inverso da segunda, tá? 49 sobre 6. Essa é a segunda, é a de baixo, né? 49 sobre 6, invertendo fica 6 sobre 49. Olha, para não ter que fazer 7 vezes 6 dá 42 e 3 vezes 49, podemos usar esse macete aqui dos cortes. Olha, observar a multiplicidade. 6 dá para dividir para 3. 6 dividido para 3 dá 2. 7, 49. Não é 49 dividido para 7. Né? É 7 dividido para 49. Mas o resultado maior está embaixo. Então, 7 vezes 7 dá 49. Isso aqui vai dar 7 tranquilamente. Porque ao simplificar aqui, fica 1 em cima, 7 embaixo. Então, 7 fica embaixo. Mas olha, outra forma seria você fazer. Se tiver dificuldade de fazer esses cortes e essas divisões, faça direto. 7 vezes 6 dá 42. E 3 vezes 49. 3 vezes 9 é 27. Vai 2. 3 vezes 4 dá 12. 147. 3 vezes 9 é 27. 3 vezes 4 147. Aí agora você vai simplificar. Dá para simplificar por quanto? Por 2 não dá. Dá por 3. Vamos lá. Por 3. Aqui vai dar 42 por 3. Dá 1 vezes 3 é 3. Dá 12, 14. E 147 por 3 dá 49. Dá para simplificar ainda? Dá para simplificar por 7. 14 por 7 dá 2. E 49 por 7 dá 7. A mesma coisa, ó.
Só que aqui ao fazer divisões fica um negócio muito prático. 6 dividido para 3 dá 2. E 49 dividido para 7 de forma invertida, porque o 49 é maior, tá embaixo, então o resultado eu coloco embaixo. 49 dividido por 7 dá 7. Quando o maior está em cima, o resultado você deixa em cima. Ó. 25 dividido para 5 dá quanto? Dá 5, então o resultado é em cima. Aqui 49 dividido por 7 dá 7, então o 7 você coloca embaixo porque o número maior está embaixo. Mas fique à vontade para usar qualquer um dos métodos. Aqui o traço maior está no 1. É muito importante isso aqui, gente. Observar qual é que é o traço maior. Porque o traço maior é que vai dizer onde está a sua fração. O que eu quero dizer é que isso aqui não é 1/3 a primeira e 2 a segunda. Não é. Como o traço maior está aqui, então a primeira fração é 1, aí vezes a segunda fração é essa aqui. Então você vai inverter 2 sobre 3. Se você entender que 1/3 é a primeira e perceber que 2 e achar que 2 é a segunda, quando você for fazer a inversão vai dar errado. Ó. Ok? Então tem que observar o traço mais forte. O traço mais forte aqui está aqui. Então 1 é a primeira e a segunda fração é 3 sobre 2. Então repete a primeira, está repetida a primeira, que é 1. E a segunda é 3 sobre 2, invertendo fica 2 sobre 3. Aí fica 1 vezes 2 é 2. E aqui embaixo do 1 tem 1 e 1 vezes 3 é 3. 2 terços. Tá? Tome cuidado com isso aí. Obrigado.